Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, no habitual espaço de comentário político de Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, tivemos Miguel Prata Roque a fazer uma publicidade inequívoca à substituição populacional, dizendo que a direita devia ter cuidado sobre o assunto dos imigrantes, porque brevemente eles poderão votar e terão facilidade em votar, até por causa de conseguirem adquirir a dita nacionalidade ao fim de 5 anos, os novos portugueses, como Luís Montenegro costuma dizer. E, portanto, vamos ver esta troca de ideias entre Miguel Morgado e Miguel Prata Roque. Este vídeo, aviso, vai ficar um bocadinho maior. Quando vocês estiverem a ouvir esta parte, com toda a probabilidade já sabem a duração do vídeo. Eu é que ainda não sei, que ainda estou a gravar. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta troca de ideias entre Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, numa altura em que eu acho que Miguel Prata Roque, quer dizer, já perdeu a cabeça de vez. Mas, enfim, ao menos estas pessoas admitem. Espero é que estas pessoas continuem a ouvir Miguel Prata Roque e saibam verdadeiramente que esta é a estratégia desta gente. Vamos ouvir. A direita tem visto mal as coisas, porque tem passado os últimos 5 anos a insultar os imigrantes que vêm ter connosco. Ora, esses imigrantes, 27% são brasileiros, grande parte deles têm avós portugueses e, portanto, têm dupla nacionalidade e votam em território nacional. Por outro lado, estes imigrantes que vêm de países lusófonos ou mesmo do Indostão, nos termos da lei da nacionalidade, adquirirão nacionalidade portuguesa daqui a 5 anos. Terão filhos em território português que serão educados em escolas portuguesas e que, portanto, aprenderão português e terão direito de voto. Portanto, eu acho que esse acerto de contas, eu recomendaria à direita mais excitadinha alguma cautela relativamente ao eleitorado jovem, porque o eleitorado jovem tenderá a crescer na população, que é a população decorrente de filhos de imigrantes que neste momento são estrangeiros e vivem em Portugal. Portanto, que vai ser um tema e vai continuar a ser um tema em 10 anos e, aliás, vai inverter, na minha perspectiva, aquilo que é o cenário demográfico e eleitoral português nos próximos 10, 20 anos. Ouviram isto que Miguel Prata Roque disse? Eu espero que tenha ficado claro para cada um de vocês que ouviu as palavras de Miguel Prata Roque, que Miguel Prata Roque acabou de assumir em direto uma substituição populacional e acabou de assumir de forma clara que, evidentemente, a esquerda vai tentar beneficiar desta população imigrante, que só os vai utilizar enquanto os próprios não conseguirem ter uma maioria, eventualmente de um partido formado pelos próprios. Portanto, a esquerda que não ache que vão ser alguma coisa além de um objeto dos imigrantes, porque os imigrantes, dada a altura, se conseguirem formar um partido e eleger uma maioria, eventualmente imigrantes do Indostão, adivinhem qual é a lei que vai ser implementada, adivinhem quem é que vai perder os direitos. Os ditos defensores dos direitos das mulheres estão aqui a apregoar uma substituição populacional que as vai prejudicar de forma direta, que ninguém tenha dúvidas disto. Estas pessoas acham que os direitos se garantem escritos e estampados na parede. Portanto, os direitos garantem-se estampando-os na parede e, portanto, a partir do momento que estão numa parede, eles são infinitos e, portanto, mantêm-se ali de forma eterna. O Miguel Prata Roque está muito mal enganado e estas pessoas acham efetivamente que isto é uma coisa positiva e quem acha este tipo de situações é um traidor do país e Miguel Prata Roque é um traidor do país nesta situação. É inacreditável que este senhor esteja satisfeito do ponto de vista do combate político em dizer que uma substituição populacional é algo viável e, portanto, tem aqui, são eles a admitir, não sou eu que o digo, não sou eu que estou aqui a teorizar no meu canal do YouTube. Tem aqui Miguel Prata Roque em direto, admite que quer uma substituição populacional porque, convenhamos, dará jeito à esquerda, pelo menos de forma temporária, porque quando eles tiverem maioria, a esquerda vai ser descartada, obviamente. Já temos avisos de pessoas de outros países, líderes árabes, que dizem que estes senhores vão vencer na barriga das mulheres. Ninguém quer ouvir. Depois, e tal, se eu soubesse. Vamos ouvir o resto. E, portanto, eu aconselhava a direita a ter mais cautela quando passa a vida a lançar esses anátemas sobre aqueles que são imigrantes de cor diferente ou não. Quanto às políticas do PS, eu acho que se tem discutido muito pouco políticas públicas centrais. Por exemplo, em matéria de política, a política de saúde mental. Eu sei que vocês, na minha ausência, estiveram a discutir, por exemplo, um caso que é o caso de Loures, em que há uns miúdos de 17 a 19 anos, influencers, que divulgam, por exemplo, imagens... Não, são psicopatas, não lhes chamamos influências, pá, por amor de Deus. São psicopatas. Oh, Miguel, isso é que também não é correto nem do ponto de vista psiquiátrico, não. Partilhar imagens de uma relação com uma rapariga que eu bem sei que hoje em dia está muito na moda esse tipo de linguagem. Por milhares de pessoas não haver uma única denúncia. É justamente esse tipo de linguagem. É justamente esse tipo de linguagem que não permite enfrentar este problema de uma forma séria. Então dê-lhes uma medalha. Não são psicopatas. Então dê-lhes uma medalha. Porque se fossem psicopatas não tinham responsabilidade criminal. Dê-lhes uma medalha. E têm, porque são imputáveis. O Miguel Prata Roque está a falar do ponto de vista do direito
direito penal, mas há vários psicólogos que estudam este tipo de efeitos, nomeadamente sobre este tipo de ações, que demonstram claramente que pessoas que têm determinado conjunto de ações, nomeadamente o que estes senhores alegadamente tiveram, estes influencers alegadamente tiveram, eu não sei, não estou a par, não vi as imagens, não quero ver, e espero que quem produziu determinadas imagens, pelo que se diz na internet, que seja punido de forma adequada, se efetivamente se verificar a culpa. Eu não vi, portanto não me vou manifestar sobre o caso em específico, mas há psicólogos, aliás, bastante conhecidos, sobre relações temporárias, sobre imediatismo no prazer, mostram sim traços de sociopatas e de psicopatas. E portanto, isto é estudado por pessoas que entendem do assunto, que não é o meu caso. Eu sou estudante de ciência política. Agora, que efetivamente esses traços estão comprovados em determinadas pessoas, estão. Agora, tem aqui Miguel Prata Roca a fazer a defesa dos do costume, a fazer a defesa dos coitadinhos. Quando se vota aumento de penas, como é que estes senhores votam? Contra o direito das pessoas que estão presas, o direito das pessoas que estão acusadas, o direito das pessoas que estão condenadas e o direito das vítimas. As vítimas têm alguma coisa a dizer sobre a criminalidade? Podem ser defendidas de determinadas pessoas? Estes senhores estão sempre a defender os alegados coitadinhos. Depois admirem-se. Depois, e tal se eu soubesse. Vamos ouvir o resto. Medalha. Olha, é por teres esse tipo de discurso que essas pessoas se sentem à vontade para partilhar imagens de mulheres. É por causa do meu discurso ou é por causa do teu? Claro que ou é por causa do teu discurso de dar uma agressivo, cobertura de justificação, legitima de normalização. A brutalidade, que legitima a agressão verbal, um comportamento criminoso. Que legitima o tratamento de forma despersonalizada. Tu espalhaste ao comprido escusas agora estar a tentar levantar. Tu banalizaste um comportamento criminoso. Tu e todos aqueles que disseram que a defesa de direitos fundamentais era o wokeismo, que são responsáveis por aquilo que aconteceu. O quê? Obviamente que sim. Miguel Quando vocês permitem que crianças de 13, 14, 15 anos acham que podem destratar as mulheres, que as mulheres são um perigo, que as mulheres devem ser despesonalizadas, devem ser eles fizeram uma coisa intolerável, e agora estás a tentar virar a mesa. Miguel Prata Roca, estás a tentar virar a mesa quando tu é que te espalhaste ao comprido. Eles são psicopatas, sim. Devem ter um comportamento censurado, isso é um sim. desrespeito. Não deve haver qualquer tipo de tolerância. Eu estou a falar de um problema Aquela de rapariga saúde foi mental. abusada de maneira intolerável por eles Teresa, e por todos aqueles que visualizaram e partilharam aquelas imagens. Já agora, Miguel Prata Roca está a falar há imenso tempo, eu também é a minha vez de falar. Também é verdade. Também é verdade. Teresa, depois faz esse Eu já percebi que aqui a expressão influencer. Eu só queria. Influencers, eles são influencers. Também é um enorme. Tu é que andas muito influenciador. Tu é que andas muito influenciador. Sabes que às vezes os likes nas redes sociais não equivalem a sensatez. Tanto tempo. Vá lá. Mas Miguel, interrompeu e agora eu só gostava de explicar o seguinte. Neste momento as pessoas vivem com ansiedade laboral, com ansiedade financeira e temos crianças que por força da exposição a conteúdos agressivos que não são próprios para as suas idades nas redes sociais e que não são controladas pelos seus pais, depois têm problemas permanentes de ansiedade. Neste momento, qualquer professor do ensino básico ou do ensino secundário sabe que isto acontece. Eu nunca tive, por exemplo, na minha faculdade, alunos que se desmanchem a chorar num corredor, numa prova oral ou numa aula. E isto acontece hoje em dia permanentemente. E acha que isso vai ser um foco na campanha? Nós temos que refletir. Nós temos que refletir justamente como é que os partidos políticos enfrentam este problema. Antes de ouvirmos o Miguel Morgado, gostava só de deixar aqui umas quantas notas. Eu tenho que deixar o vídeo a longo, não há hipótese e estas coisas têm que ser ditas. A cultura woke e o feminismo, Miguel Prata Roca, é que objetificaram a mulher. A cultura woke e o feminismo, com a revolução sexual, que se calhar o Miguel Prata Roca não sabe o que é que tratou de objetificar a mulher. É que tornou a mulher um objeto aos olhos da sociedade criada por estes senhores. Portanto, a culpa foi vossa. Quem valoriza as mulheres somos nós. Nós queremos defender os direitos das mulheres, das pessoas que têm culturas que rebaixam as mulheres. E, portanto, isso é uma defesa que nós estamos a fazer. A cultura woke e o feminismo objetificou as mulheres. E a partir daqui, o que é que vocês querem dizer sobre este assunto? Obviamente que a cultura woke destruiu a feminilidade. Obviamente que a cultura woke destruiu o papel da mulher. A cultura woke quer transformar as mulheres em homens. Vocês não defendem as mulheres porque neste momento andam a eleger homens como Misses Universo. Portanto, isto foi o resultado das vossas políticas identitárias. E a partir daqui querem culpabilizar a direita pelo quê? O aumento das violações aconteceu como?
Ainda não se aperceberam como é que isso aconteceu? Talvez se venham a aperceber quando vos fizerem um desenho e meterem as nacionalidades no RASI. É preciso mostrar-vos o que aconteceu na Suécia. É preciso mostrar-vos o que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, de modo geral, mas mais especificamente em Bruxelas. É preciso explicar-vos o que está a acontecer em França. Quantas explicações é que vocês precisam? Querem que eu vos explique que o nome mais usado numa das cidades do Reino Unido é Mohamed? É preciso alguma explicação sobre este assunto? E depois vêm falar para o lado da direita e a direita que maltrata as mulheres e que não as respeita. Ganhem vergonha na cara! A defesa dos vossos ditos direitos fundamentais foi a defesa da revolução sexual que tornou a mulher num objeto aos olhos da sociedade. E isso para mim é errado. E é errado aos olhos da direita. Porque a mulher à direita é defendida. E é defendida como ela é, biologicamente. Não é defendida como vocês querem que ela seja. Porque no vosso entender os homens podem engravidar. Porque no vosso entender as mulheres são uma construção social que não existe verdadeiramente. Se a mulher é uma construção social que não existe, como é que vocês a defendem? Se vocês não acreditam que mulheres existam, como é que vocês a defendem? É impossível. E, portanto, a culpa do que se está a passar neste momento e do objetificar das mulheres é vossa. É culpa da esquerda identitária. E, portanto, que metam isso na cabeça por uma vez na vida, que eu sei que é difícil entender desse lado. Crianças de 13, 14 anos querem mesmo falar sobre crianças de 13, 14 anos, a terem ideologia de género nas escolas, a serem contaminadas pelas vossas agendas corrosivas daquilo que é qualquer tipo de capacidade de desenvolvimento da criança. Vocês dizem a crianças de 13, 14 anos que são uma esponja do ponto de vista da imaginação, que hoje são um homem e amanhã podem ser uma mulher. É isto que vocês dizem às crianças. Vocês é que são danosos para as mulheres. Esta gente precisa de ser combatida. Estes é que são os extremistas. Esta gente é perigosa. Estão a destruir o país, dizem abertamente que querem uma substituição populacional e ainda dizem estar do lado da sensatez, como é que o artista vai dizer? E, portanto, a culpa do país estar destruído, a culpa da ordem liberal precisar de cair, e ainda bem que vai cair, e espero sinceramente que caia, é de senhores como este, que são formados, vêm para a televisão com o nariz empinado, acham que mandam no mundo e efetivamente acabam por implementar as agendas que implementam. E depois admirem-se de termos a leixária na Europa. Já fomos avisados por líderes árabes, não somos nós que o dizemos. A teoria da substituição foi promovida por este senhor em direto. E espero que isso fique claro para todos vós. E tenho aqui só mais 2 notas antes de continuarmos a ouvir, depois temos mais 2 minutos, eu vou deixar que se ouça. Esta questão do discurso dos likes e da sensatez, que é uma coisa que eu adoro. Obviamente que Miguel Morgado tem likes, porque as pessoas se revêem naquilo que Miguel Morgado diz nos comentários. Ou também acha o Miguel Prata Roque que os likes devem ser coordenados e devem ser comandados pelo Comitê Central? Só o que o Comitê Central deixa é que se põe like. As pessoas põem um gosto e seguem as pessoas porque se identificam. E se identificam, seguem. Ninguém obriga as pessoas a seguir o Miguel Morgado, ninguém obriga as pessoas a seguir-me a mim, ninguém obriga as pessoas a ver os meus vídeos. Não querem ver, não vejam. Agora, se há pessoas aqui, se há pessoas nos perfis do Miguel Morgado, é porque as pessoas se revêem no que é dito. E se as pessoas se revêem no que é dito, de um modo geral, é isso que significa que as pessoas querem ouvir determinados discursos, porque se identificam e vivem a realidade desses discursos. Sobre esta questão da ansiedade dos coitadinhos, que são sempre os do costume, portanto, as pessoas que precisam de penas mais pesadas, as pessoas que deveriam estar presas, as pessoas que estão eventualmente até arguídas e estão a ser julgadas, o Miguel Prata Roque está mais preocupado com o direito dessa gente do que com os direitos das vítimas. Vocês viram como o Miguel Prata Roque defendeu alegados, uma pessoa não sabe, vão ser julgados e que assim seja, mas viram como o Miguel Prata Roque defendeu alegados violadores? Viram como o Miguel Prata Roque fez isso? E é isto que é a esquerda. Isto é a cara da esquerda. Miguel Prata Roque é uma caricatura da esquerda. Tem todas as características más desta gente. E esta gente tem que ser combatida. E espero sinceramente que o sejam. São de atos de violação e abusos sexuais com base na ansiedade da adolescência é uma coisa que me transcende. Mas isso é uma conversa que já deixamos para outra altura. Vamos a coisas que Miguel Prata Roque disse que são particularmente graves. É bom que fique registado qual é a ideia da esquerda sobre a imigração. É muito bom. Miguel Prata Roque acabou de dar o argumentário à extrema-direita e à direita radical que dizem que as políticas de imigração foram levadas a cabo precisamente para construir universos eleitorais de apoio a quem favoreceu as políticas migratórias. Depois, o Miguel Prata Roque faz constantemente esta demagogia, que é a demagogia dos patrões. Isto é a conversa dos patrões. Conversa dos patrões. Acho uma delícia Miguel Prata Roque ser a voz do capital aqui neste debate. Uma delícia.
a ideia de que não, então nós precisamos de mão de obra e, portanto, a imigração... O Miguel Prata Roque não faz ideia que nos últimos 5 anos, graças ao governo que ele apoiou, Portugal passou a ter uma transformação social sem quaisquer precedentes na nossa história. Não é uma questão de ter imigração. Não é uma questão de ter imigração. Não é uma questão de ter imigração. Mas é a substituição. Acabou de a apregoar. Será que não percebe o que disse? Eu acho que o Miguel Prata Roque não percebeu o que disse. O Miguel Prata Roque disse: os jovens que neste momento apoiam os partidos à direita vão ser jovens imigrantes que vão começar a votar noutros partidos. E a direita devia ter cuidado por causa disso. Isso não é uma substituição. Então o que é? Ele acabou de fazer a publicidade ao assunto. O Miguel Prata Roque fez a publicidade ao assunto e agora diz de forma irónica e sarcástica: é substituição. Foi o Miguel Prata Roque que falou nisso. Pode não estar a par, mas foi o que falou. Se calhar era melhor ouvir a gravação outra vez. Chega, vão fazer like a isso, Não Miguel. é uma questão... Mas fazem like ao que tu dizes. Fazem like ao que tu dizes. Tu acabaste de dizer que a esquerda pode estar tranquila para o futuro. Tu acabaste de dizer que a esquerda pode estar tranquila para o futuro porque vai ter um universo eleitoral cativo. Não, estou-te a explicar a mudança Miguel social. Prata Roque, se tu não sabes o que é que disseste, vai ver a gravação a seguir. Mas é isso que a extrema-direita quer ouvir da esquerda. Fizeste um enorme favor, espero que consigas ver bem com isso. Agora ouves até ao fim. Neste caso, o que nós temos foi uma coisa de colapso das fronteiras portuguesas. Portugal, neste momento, é um dos países com maior taxa de imigrantes da população da Europa inteira. Em 4 ou 5 anos, isto aconteceu em 4 ou 5 anos por responsabilidade de um governo. Que António Costa é o grande responsável por isto. E o país revoltou-se contra isso. E diga ao Miguel Prata Roque... Miguel Prata Roque, ele continua... Então porquê é que Pedro Nuno Santos deu a cambalhota que deu? Qual país? Diz lá, porquê é que Pedro Nuno Santos deu a cambalhota que deu? Porquê é que Ana Gomes deu a cambalhota que deu? Nenhum país consegue assimilar uma dose tão grande de imigrantes num período tão curto como aconteceu em Portugal. Estas coisas não se fazem assim. E isto provoca perturbações sociais sérias. O Miguel Prata Roque falou há pouco das rendas e da habitação. É bom que isto tenha acontecido para finalmente podermos falar abertamente sobre a imigração, porque enquanto António Costa e o PS estiveram no poder, era proibido falar deste tema. E por isso nunca se acautelou coisíssima nenhuma. Mas na questão das rendas, é óbvio que se entram 1.400.000 pessoas em 4 ou 5 anos... Pessoas que não têm meios para comprar uma casa, é óbvio que têm que ir para o mercado de arrendamento. Nunca ninguém se atreveu a dizer da esquerda que o aumento das rendas também se deveu ao fluxo de imigração, como é óbvio e aconteceu em qualquer parte do mundo. Profissionais altamente especializados que podem pagar 1.000 euros e 2.000 euros de renda. Isto é tudo uma conversa da treta de quem foi derrotado politicamente e agora tem que saber com essa derrota. Bom, meus caros, este foi o certo. Eu acho que há poucas coisas mais revoltantes do que Miguel Prata Roque estar a defender a substituição populacional de Portugal tranquilamente em direto e ser pago para dizer estas poucas vergonhas. Mas eu tenho aqui alguns dados sobre o assunto. O Miguel Prata Roque falava sobre a imigração e sobre os universos eleitorais. Portanto, Miguel Prata Roque acabou por dizer que os eleitores vão aumentar por serem filhos de imigrantes e adquirirem a nacionalidade ao fim de 5 anos e poderem votar. Portanto, ele acabou por admitir que a substituição populacional está em curso e que ele está tranquilo sobre o assunto. Ao menos que não esconda a cara. Ainda bem que mostra a cara e que mostra efetivamente o que defende. Não tenho problemas nenhuns. Ao menos mostra o que defende e que as pessoas depois decidam. Depois, se quiserem ser substituídos, é como dizia aquele cartaz, acho que era do ADN ou o que é que era, Sorria está a ser substituído. É um bocadinho por aqui. Sobre a questão da voz da sensatez, nem vou fazer comentários, que sinceramente acho que não vale a pena. A mudança social, explica ele, até há bem pouco tempo não havia mudança social nenhuma. Isto era normal, nós respeitávamos todas as regras, desde que houvesse um respeito pelas regras, pela Constituição, etc., cabíamos todos. Afinal, agora já há uma mudança social. Portanto, Miguel Prata Roque já assume uma mudança social, já não é mau. Só assume a mudança social porque lhe dá jeito do ponto de vista eleitoral. Sobre esta questão, pergunta Miguel Prata Roque, qual país? Olha, se calhar o país que passou de uma maioria absoluta de António Costa e de uma hegemonia cultural da esquerda para dar uma maioria nunca antes vista na direita. E a direita fala toda sobre quê? Pelo menos os 2 partidos mais votados. Luís Montenegro, na campanha, venceu eleições e não venceu assim, portanto, como o Miguel Prata Roque sabe, o Luís Montenegro venceu por 50.000 votos. Mas como sabe, o Miguel Prata Roque eventualmente sabe, se calhar não sabe, Luís Montenegro adotou esse discurso precisamente para conseguir algum eleitorado que é crescente, porque as pessoas estão cansadas. E o que é que aconteceu à volta e o que é que aconteceu, por exemplo, por parte de Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos já admitiu que tínhamos uma cultura a defender. Aparentemente, Portugal já tem cultura, já tem identidade para defender. As pessoas já têm que se adaptar ao modus vivendi de Portugal. Isto dito anteriormente era um argumento da extrema-direita, mas quando é Pedro Nuno Santos a dizer, não houve qualquer cambalhota. Sobre a cambalhota da Ana Gomes não ouvi, mas a Ana Gomes também, sinceramente, as posições da Ana Gomes também dizem-me pouco. Diz o Miguel Prata Roque,
Não, estas pessoas são imigrantes especializados, franceses e americanos, informáticos, que conseguem pagar 1000 euros de renda. E as 15 e 20 pessoas que vivem cada um a pagar 100 e 200 euros cada uma e que, se for preciso, pagam 2000 euros de renda. Também são especializados que andam a fazer entregas de comida. São especializados em quê? Engenharia informática? Deve ser verdade. O Miguel Prata Roque anda sempre com esta conversa e, portanto, lá está, era o que Miguel Morgado dizia. Isto é risível ouvirmos Miguel Prata Roque a defender os patrões e o grande capital. É interessante ver como o Miguel Morgado, segundo eu interpreto as suas visões, o Miguel Morgado é um liberal clássico, pelo menos naquilo que é o meu entender, vale o que vale, é professor de ciência política, saberá muito melhor do que eu o que ele acha, mas não deixa de ser interessante que uma pessoa defensora do liberalismo clássico se veja a debater com um socialista esse que defende os patrões e o grande capital. Não deixa de ser interessante, foi uma nota engraçada que Miguel Morgado fez. Mas basicamente é isto. E peço imensa desculpa à indignação, mas eu acho que não há como não estar indignado. Uma televisão que é vista por milhares de pessoas, se não milhões de pessoas em Portugal, tem um comentador num dos espaços de comentário mais vistos do país, em que esse mesmo comentador defende a substituição populacional para Portugal, diz abertamente que a esquerda vai beneficiar desta imigração em massa e de se dar a nacionalidade como se dá um cromo de umbilical ou alguma coisa do género, e portanto estamos um bocadinho por aqui nesta fase. Esta gente já não esconde ao que vem, e portanto não me ouçam a mim, não ouçam o Alexandre Sousa, que anda pelo menos há 2 anos a falar disto, não ouçam o Alexandre Sousa, ouçam o Miguel Prata Roque, que disse em direto no dia de ontem que efetivamente esta mudança social de substituição dos jovens nacionais pelos estrangeiros imigrantes vão começar a votar e vão dar força à esquerda. Portanto, não ouçam o Alexandre, ouçam o Miguel Prata Roque, que é uma das referências desta gente em Portugal. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Parece que Miguel Prata Roque está muito satisfeito com a mudança social, está muito satisfeito com a substituição populacional e portanto, Miguel Prata Roque é um traidor que, como tantos outros que andam nas televisões portuguesas, que está tranquilo em substituir o povo português e portanto, no meu entender, acho que Miguel Prata Roque está apresentado, acho que já era conhecido de todos nós, mas agora já mostrou verdadeiramente ao que veio e portanto, que fiquem com esta nota todos aqueles que querem votar no Partido Socialista, porque Miguel Prata Roque é uma voz relevante dentro do Partido Socialista. E, portanto, saibam que esta gente quer substituir-vos a todos vós, a mim, e querem que os que chegam, tanto do Indostão como dos países da CPLP, comecem a votar, possam eleger partidos. Esta gente só não sabe é que vão ser utilizados no curto médio prazo, porque depois são descartados, porque os próprios estrangeiros vão criar um partido que terá maioria no médio e longo prazo. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. A mim indignou-me bastante, não tenho como esconder essa indignação, mas era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos que gostem neste vídeo e que subscrevam o canal. No dia de hoje, às 6h30 da tarde, sai uma entrevista com o Dr. André Ventura, foi um gosto enorme, acho que ficou um trabalho espetacular, espero que gostem tanto como eu gostei de a gravar, e era isto. Deixem o gosto e subscrevam o canal, obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.